Olá, tudo bem? Na última aula nós desenvolvemos o nosso transistor MOSFET e tentamos entender quais são as três regiões de operação do MOSFET. Basicamente ele pode estar em corte, triodo ou na região de pensamento. Basicamente, o que vai ditar se nós estamos na região de corte, triodo ou pensamento são as condições que nós temos para o nosso MOSFET. As condições que nós temos aqui para o pensamento, nós vamos ter aqui VDS maior que VGS menos VT. Para o triodo, nós vamos ter que VDS menor do que VGS menos VT. Tá? Mas a condição que está implícita aqui, se ele está ligado, é que também uma outra condição é que VGS tem que ser maior que a tensão de limiar. Sempre VGS, para o transistor estar ligado, maior que a tensão de limiar. E o corte. O corte é quando o nosso transistor está desligado. VGS menor do que tensão de limiar. Tá? Essas são as condições para ele estar em cada uma das três regiões de operação e são muito importantes que nós lembremos de todas elas, de cada uma dessas condições. Tá? Agora, nós vamos usar o MOSFET nos circuitos. Para nós usarmos, nós não usamos equações de circuitos, nós usamos modelos em circuitos. Nós vamos discutir agora quais são os modelos a grandes sinais do meu transistor MOSFET para nós começarmos a utilizar eles nos circuitos. O primeiro circuito que nós vamos desenvolver, o primeiro modelo vai ser o circuito equivalente a grandes sinais. Por que grandes sinais? Agora nós não vamos operar em torno de uma região linearizada em uma curva que nós vamos ter flutuações, que nós vamos pegar essas flutuações e utilizar elas para desenvolver algo. Não, nós vamos usar grandes sinais. Esses sinais não precisam ser flutuações. Então nós vamos colocar nosso modelo aqui. Nosso modelo vai exigir, então nós vamos fazer o modelo MOSFET. Estamos na aula de MOSFET. Nós vamos fazer o modelo circuito equivalente a grandes sinais. Para o nosso circuito equivalente a grandes sinais, nós vamos assumir algumas coisas interessantes. Primeiro, é para a região de pensamento. Nós vamos desenvolver o nosso circuito equivalente a grandes sinais para a nossa região de pensamento. Então, basicamente, para a região de pensamento, nós vamos ter que atender algumas condições. Quais que são as condições? VDS maior que VGS menos VT. Estou no pensamento. Transistor ligado. VGS maior que a tensão de limiar. Essas são as condições para eu estar na minha região de pensamento. Então, basicamente, isso assume que nós estamos na região de pensamento. Tá? Como que é o nosso modelo? Como que seria um modelo circuital para isso? Bom, vamos lembrar das nossas curvas aqui. Que nós temos as curvas, a família de curvas características, em que aqui é VDS maior que VGS menos VT e aqui eu estou no pensamento. Tá? Aqui eu estou no triodo. Desenvolvendo para a região de pensamento, como que seria? Um circuito equivalente. Bom, lembrando lá, se nós lembrarmos da simbologia para o nosso MOSFET, qual que é a simbologia para o nosso transistor MOSFET? Nós temos essa simbologia, aqui que nós temos porta, dreno e fonte. Tá? A porta que vai abrir o MOSFET, os elétrons vão sair da fonte, vão para o meu dreno, ou seja, a corrente elétrica do dreno para a fonte. Esse é o NMOS, não é NPN, é NMOS, tá? NMOS. E nós temos também que o nosso PMOS o nosso PMOS, essa seta que pode indicar, que indica onde está a minha fonte, ela vai estar nesse sentido. Tá? Esse é o meu PMOS, ainda é porta, fonte e dreno. Esse é o meu PMOS. Qual seria o circuito equivalente aqui para nós desenvolvermos? Então, o circuito equivalente aqui, ele vai ser o seguinte. Qual é a corrente no gate? A corrente no gate aqui, ela
virtualmente ela é zero. A nossa corrente de gate é zero, está isolado, não tem corrente de gate. Tá? Nós vamos considerar o padrão em que não tem corrente de gate. Se não tem corrente de gate, o nosso circuito equivalente, tá? Ele vai ter aqui uma porta, em que essa porta ela acaba, não está conectada com o resto do circuito porque não tem corrente de gate. O que eu vou ter aqui também é a minha fonte. Basicamente eu tenho a fonte aqui e eu vou ter o dreno. Tá? Como que eu posso fazer no meu circuito esquemático, o que eu tenho do dreno para a fonte? O que eu tenho do dreno para a fonte? Bom, se nós olharmos a equação do transistor, vai ser corrente de dreno é igual a μN, capacitância do óxido, sobre 2, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. VGS menos VT ao quadrado. Olhem para essa equação. Eu tenho uma fonte de corrente controlada por tensão. Que tensão? VGS. É uma fonte de corrente controlada por tensão. Aqui nós podemos usar isso. Uma fonte de corrente, aqui de dreno para source, eu tenho uma fonte de corrente controlada pela tensão aplicada aqui VGS. Então eu tenho uma tensão aqui aplicada VGS, que basicamente vai controlar a minha fonte de corrente do dreno para o source. Então vou ter aqui basicamente uma fonte de corrente controlada. Se ela é controlada, eu desenho ela como um losango, não é redondinha, que ela é constante, ela é independente, desculpa. Essa fonte, ela é dependente da minha tensão de gate para o source. Então, basicamente, eu vou ter isso aqui do meu circuito equivalente, tá? Em que qual é a equação aqui? Bom, aqui temos uma equação. A equação daqui é a corrente de dreno é igual a μN, capacitância do óxido, sobre 2, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Tá? Desculpa pelo tamanho aqui, vocês já entendem essa equação. Então, basicamente, esse é o modelo a grandes sinais para o nosso MOSFET quando nós vamos plugar ele no circuito. Então, nós basicamente vamos representar ele por esse modelo aqui. O que é esse modelo? Esse modelo é essa caixa preta. Nós podemos considerar que o nosso modelo está aqui dentro dessa linha pontilhada, tá? Modelo a grandes sinais para o nosso MOSFET, tá? Para a região de pinçamento. Se é para a região de pinçamento, ele basicamente tem que considerar essas duas afirmações aqui. VDS maior que VGS menos VT e VGS maior que a tensão de limiar. Bom, vamos usar o nosso modelo agora para resolver um circuito bem simples. Vamos colocar o nosso modelo em um circuito. Vamos utilizar o circuito aqui, transistor ligado como diodo. Transistor conectado como diodo. Então, basicamente, quando nós temos um transistor MOSFET, qualquer transistor, na verdade, que nós tivermos esse tipo de conexão aqui, nós temos um transistor conectado com diodo. Nós conectamos a nossa porta ao terminal dreno. Conectamos a porta no dreno, transistor conectado como diodo. Basicamente, nós podemos colocar aqui numa certa tensão. Essa setinha aqui pode indicar, por exemplo, o mais VDD, tá? Uma tensão de alimentação qualquer. Tá? Vamos supor que aqui é uma tensão de alimentação. Não quero confundir vocês quanto a isso, mas vamos achar a equação aqui para diferentes tensões aqui aplicadas no MOSFET, qual que vai ser a corrente drenada, qual que vai ser a solução desse circuito. Nós vamos ter aqui, basicamente, a corrente de dreno. A corrente de dreno ID aqui vai ser basicamente a mesma corrente de gate, porque eu não tenho a mesma corrente da fonte, porque basicamente eu não tenho corrente vindo do gate. Então, aqui é minha fonte S e aqui é minha corrente IS, tá? A mesma corrente que passa no dreno, ela sai pela fonte. Como que é a equação para esse circuito? Vamos usar o nosso modelo? Usando o nosso modelo, basicamente, nós vamos ter o quê?
o nosso dreno conectado, o nosso gate conectado junto com o dreno, nós vamos ter, para esse modelo, que eu vou ter aqui, o meu gate conectado com o dreno, a porta conectada com o dreno, com uma fonte de corrente controlada por tensão aqui, que vem para a nossa fonte. Tá? E aqui eu tenho uma equação, aqui é ID, μn, C do óxido sobre 2, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Tá? E aqui eu tenho a tensão, essa tensão VGS é a tensão aplicada aqui, basicamente é a tensão que vai controlar aqui. Vai controlar a minha fonte de corrente. Tá? Então aqui o gate está conectado com o dreno. Tá? Quando o gate está conectado com o dreno, que região nós temos? Antes de nós usarmos o nosso modelo, na verdade, antes de nós escrevermos ele aqui, eu preciso saber qual a região de operação que vai estar no meu transistor. Bom, basicamente aqui, o que eu precisaria para usar aquele modelo, nós precisamos da região de pensamento, que região de operação que ele está. Nós temos aqui que a tensão do gate é igual à tensão no dreno. Tá? Bom, eu preciso que o meu VDS seja maior que VGS menos VT. Mas aqui, o que é VDS? VDS aqui é igual a VGS. A mesma tensão que nós temos aqui, a mesma tensão que nós temos VDS aqui, é a mesma tensão que nós temos VGS aqui. Tá? Então, o nosso VGS é igual ao nosso VDS. Então, basicamente, VGS é igual a VDS. Ou VDS é igual a VGS. Tá? Mas nós temos que ter, para o pensamento, VDS é maior que VGS menos VT. Ok? Se eu tenho que VDS é igual a VGS, se eu tenho aqui que VGS decresce um pouco, diminui de VT, VDS vai ser maior sempre. Então, com o meu transistor conectado como diodo, ele sempre opera na região de pensamento. Estando VGS maior, essa é a segunda condição que precisa ser satisfeita. Então, ele estando VGS maior que VT, ele sempre, estando ligado, ele sempre está na região de pensamento. Então, basicamente, nosso transistor conectado como diodo, ele opera na região de pensamento. Então, nós podemos aplicar o nosso modelo. Aplicando o nosso modelo, o que nós temos? Nós temos que essa é a corrente para a tensão VGS aplicada. Então, nós temos uma curva. Qual que é a curva aqui? A curva que eu quero obter é a curva de tensão aqui nesse circuito. O que eu quero obter nesse circuito é a curva aqui da tensão aplicada V pela corrente que atravessa I. Basicamente, I é o meu ID. Então, vamos fazer uma curva característica para esse circuito de corrente por tensão. Corrente I por tensão V. Tá? O que acontece? V, essa tensão V é o meu VDS, que é o meu VGS. Então, a tensão VGS é essa própria tensão V, e nós vemos que ela descreve por essa equação a corrente I, que na verdade é I dreno. VGS, enquanto ele é menor que VT, nada feito, eu não tenho corrente. Depois que ele passa VT, eu desempenho uma curva quadrática. Basicamente é uma curva quadrática em que aqui eu tenho o meu VT, tensão de limiar. Então, essa curva é a curva para esse circuito, em que nós temos aqui a nossa corrente por tensão e aqui a tensão de limiar. Quando o VGS menor que VT, o meu transistor não tem corrente, ele está em corte. Depois que o VGS passou o VT, eu desempenho uma função quadrática. Tá? Essa é a função quadrática para o nosso o transistor nessa configuração. O que nós temos aqui é basicamente a curva para esse nosso circuito. Essa curva se parece muito com o quê? Que curva que se parece essa? Basicamente, essa é a curva do diodo, tá? Essa é a curva do diodo, por isso o transistor conectado como diodo. Então, o transistor conectado como diodo, guardem isso, pode ser bipolar, pode ser qual transistor nós escolhermos. Transistor conectado como diodo é basicamente igual a um diodo. Tá?
Transistor conectado como diodo é igual a um diodo. Tá? Transistor conectado como diodo é igual a um diodo. Funciona como um diodo. Tem uma curva de desempenho, uma curva característica igual do diodo. Voltando aqui no nosso circuito equivalente a grandes sinais, nosso modelo a grandes sinais para o MOSFET. Nosso modelo a grandes sinais, ainda considerando a região de pensamento, que nós teríamos. Esse modelo não considera aqui, quais são as curvas para esse modelo? Ele não considera basicamente a modulação da largura do canal. Tá? Então, para esse modelo, a família de retas não considera esse efeito aqui. Esse efeito em que nós temos ainda um aumento da corrente ID com o aumento de VDS. Ainda um aumento da corrente ID com o aumento de VDS. Tá? Então, basicamente, para esse modelo, a família de curvas considerada para o nosso modelo até agora é uma família de curvas que ela é basicamente reta aqui na região de pensamento. Tá? Como nós faríamos para considerar isso? Esse efeito é um efeito que eu tenho um aumento linear da corrente com a tensão. Aumento linear da corrente com a tensão basicamente pode ser modelado por um resistor, porque U é igual a R vezes I. Então, se eu tenho uma variação linear da tensão com a corrente, pode ser basicamente modelado por uma condutância ou uma resistência. Tá? Então, no caso aqui, uma resistência. Então, como que ela estaria essa resistência aqui? Vamos partir da nossa equação de ID. Bom, basicamente nós temos que a corrente de dreno ID é igual a nosso N, mobilidade do elétron, vezes a capacitância do óxido sobre 2, largura do canal, comprimento do canal sobre largura do canal, VGS menos VT, tensão de limiar, ao quadrado. Quando nós consideramos o efeito de modulação da largura de banda, basicamente o que nós fazemos aqui é adicionar um termo que é 1 mais VDS sobre VA. 1 mais VDS sobre tensão Worley, ou lambda vezes VDS. Como que esse termo se relaciona com o que nós temos aqui? Basicamente o que nós temos aqui é que esse termo aqui, ele é basicamente a nossa corrente, sem consideração de modulação de largura de banda. É a corrente ID, só que é um ID linha, ele não está completo. Se é um ID linha, o que nós temos aqui é o que o nosso ID distribuindo o ID' para lá, nós temos que o ID vai ser igual a 1 ID' mais ID' dividido sobre VA vezes tensão VDS. Tá? Nós temos essa equação. Veja, essa equação ela tem algo interessante. Esse termo aqui, que é a corrente de dreno por tensão Worley, basicamente é uma corrente por tensão, o inverso da corrente por tensão, pode ser modelado como uma resistência, e essa é a resistência que nós estamos procurando. Esse termo, na verdade, ele pode ser modelado como uma resistência. Então, basicamente, nós podemos escrever aqui que a nossa corrente de dreno atual, considerando o efeito de largura de modulação de largura de canal, considerando o efeito de modulação de largura de canal, considerando isso, nós vamos ter que a corrente sem a consideração do efeito, mais 1 sobre RO, que é uma resistência de saída aqui, vezes VDS. Ok? Então, basicamente, essa é a equação que nós temos. Nessa equação aqui, o que vocês podem notar? Vocês podem notar que a equação aqui da corrente de dreno para o nosso modelo novo, considerando a modulação de largura do canal, ela vai ser a corrente antiga, que é essa, sem a consideração de modulação de largura de canal, mais um termo que ele aumenta com uma deriva em VDS, aumenta com uma derivada de 1 sobre R0. Isso aqui é a equação de uma reta, uma reta cujo coeficiente da reta ela está no eixo VDS e o coeficiente da reta é 1 sobre R0. Então, basicamente, aqui nós vamos ter que que essa reta tem o coeficiente de inclinação 1 sobre R0. Se eu tenho coeficiente de inclinação aqui 1 sobre R0, eu vou ter que 1 sobre R0 aqui,
1 sobre a resistência R0 vai ser o meu coeficiente de inclinação del ID del VDS, tá? Del ID del VDS. Então aqui, quando nessa reta, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho R0. Mas é só um modelo de representação, não se confundam com isso. Nosso modelo agora considera uma resistência R0. Onde vai estar essa resistência aqui no nosso modelo? Analisando aqui, essa resistência R0. Onde vai estar no nosso modelo? Nós temos ali uma fonte de corrente, que é a corrente que eu já tinha aqui. Basicamente, o que eu tenho ali é uma fonte de corrente, que é a corrente que eu já tinha aqui, tá? Mais um incremento linear. Então é aquela corrente, é exatamente aquela fonte de corrente, não muda. Mas tem um incremento linear com R lá. Basicamente, quando eu aumento aqui a minha tensão, quando eu aumento a minha tensão de dreno, eu aumento mais a corrente. Essa fonte de corrente é constante. Para aumentar a corrente aqui, nós temos que somar uma resistência aqui pela qual atravessaria uma corrente. Então, basicamente, o que nós teríamos aqui é somar aqui, nós estaríamos somando aqui uma resistência RO em paralelo com a fonte de corrente. Basicamente agora, quando eu aumento meu VDS, eu tenho ainda um aumento de corrente linear com 1 sobre R0. Tá? Com a reta 1 sobre R0. Basicamente, esse é o nosso novo modelo a grandes sinais, considerando a modulação de largura do canal. Tá? Modelo a grandes sinais, considerando agora a modulação de largura de canal, simplesmente é esse modelo. Tá? Desse modelo, nós tiramos uma coisa importante, uma coisa interessante. Tá? O que nós tiramos desse modelo? Basicamente, o nosso RO, a nossa equação para RO aqui, o nosso RO tem uma equação, RO é VA sobre ID. Basicamente, o RO é sempre VA sobre ID, tensão Worley vezes corrente no dreno. RO é igual a VA sobre ID, tá? Nós vamos precisar dessa equação lá na frente. Basicamente, então, ela tem relação com o meu VA. O meu VA tem relação com a inclinação da curva. O VA, basicamente, se nós lembrarmos aqui, a nossa tensão Worley é ID pela deriva de ID com relação ao VDS. Tá? Então, daqui nós temos uma equação para o VA, que é igual a... que nós vamos ter aqui o nosso VA, não tem lousa ali, vai ser L efetivo, vezes del, que não é nem parcial, del XD, del VDS, tá? A menos 1, tá? Nós vamos abordar essa equação, provavelmente, talvez aqui depois, no final dessa aula. Então, a nossa equação para resistência de saída, ela tem relação com o VA, VA tem relação com a inclinação dessa curva e ela vai ser VA sobre a corrente de dreno, tá? VA é constante, então, quando eu aumento a minha corrente de dreno, basicamente, o que eu tenho é uma diminuição da minha resistência de saída RO. Tá? Agora nós vamos achar um parâmetro que é bem importante para os nossos transistores, que é a transcondutância. Transcondutância. Vamos imaginar que nós temos um circuito aqui com o nosso transistor. O nosso circuito com o MOSFET vai ser basicamente assim. Eu vou alimentar o meu MOSFET aqui com uma tensão aplicada ao dreno. Aqui eu tenho o dreno, aqui eu tenho a porta e aqui eu tenho a fonte. Tá? Basicamente, a tensão que vai no dreno normalmente é VDD. Tá? A tensão que vai na fonte pode ser referência ou eu poderia colocar um VSS. Se é na fonte, é VSS. Tá? Por isso tem VCC de coletor e VEE, que é do emissor. Então, basicamente eu tenho aqui, vamos colocar aqui um VGS. Basicamente, vamos tentar imaginar colocando aqui um VGS que varia. Então, aqui um VGS variável. Eu vou deixar ele aqui um desenho senoidal, mas vocês podem imaginar que ele varia. Então, se o meu VGS varia, para deixar mais bem feito aqui, talvez, porta, dreno, fonte. Fonte sempre aqui onde aponta o meu
diodinho aqui onde aponta a minha seta é a fonte. Então eu tenho VDD, tá? Como que estaria aqui nosso circuito? Como que estariam as nossas equações? Basicamente o que eu tenho aqui é que meu VDD é constante, tá? A minha tensão VDS, então, aqui a minha tensão VDS vai ser constante, eu tenho uma VDS aqui, uma VDS constante, uma tensão VDS constante e o meu VG pode variar no tempo, tá? Que equação que nós temos aqui, se nós mantivermos que o meu VDS aqui, VDS, seja maior que VGS menos VT, se eu tiver as nossas duas condições satisfeitas para a região de pensamento, VDS maior que VGS menos VT e VGS maior que VT, eu estou na região de pensamento, tá? Estou na região de pensamento, tá? Se eu atendo essas condições. Quando eu atendo essas condições, qual que é a minha corrente? Minha corrente, basicamente, a corrente de D no ID é igual a mobilidade, Mn, capacitância do óxido, sobre 2, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Analisando aqui o meu circuito, se eu tenho uma tensão constante aqui, VDD constante, o meu VDS vai ser constante e eu vario aqui, vou variar o meu VGS ao longo do tempo. Se eu vou variar meu VGS ao longo do tempo, como que ele vai ficar na nossa equação? A corrente aqui na nossa equação. Nós temos essa equação em que nós podemos fazer um gráfico aqui com essa equação. É um gráfico muito importante, que ele é basicamente de corrente de Deno por tensão VGS. VGS, tá? A tensão de controle. Qual que é a minha corrente de Deno pela tensão de controle aplicada? Essa é uma curva interessante de nós vermos. Então, basicamente, nosso VGS, a nossa corrente de Deno é zero quando o transistor não está ligado, quando o VGS é menor que VT. Quando ele passa de VT, ele desempenha uma curva quadrática. Desempenha uma curva quadrática em que aqui é o meu VT, antes dele eu não tenho corrente de Deno. Basicamente, essa é a curva que nós temos da corrente de Deno pela tensão VGS aplicada. O que nós podemos tirar dessa curva? Se nós operarmos de uma dada região dessa curva, tá? Nós vamos ver o porquê. Se nós operarmos numa dada região dessa curva, o que nós vamos ter? Basicamente, numa certa região dessa curva, eu vou ter aqui uma dada corrente VGS, tá? VGS, e aqui uma dada tensão VGS, uma dada corrente ID, tá? ID e VGS para esse ponto, tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma curva de corrente por tensão em que, se nós operarmos nesse ponto, nós podemos considerar aqui essa região em torno desse ponto como uma região aproximadamente reta. Se essa região é aproximadamente reta, eu quero saber a deriva da curva nesse ponto. Então, basicamente, eu vou ter aqui uma reta tangente à equação nesse ponto, e essa reta tangente vai ter aqui uma deriva, uma inclinação. Qual que é a inclinação da reta nesse ponto? Aqui, se aqui é 1, a minha inclinação aqui nós vamos chamar de GM. GM, transcondutância do meu transistor, vai ser a inclinação da curva de corrente de Deno por tensão VGS. Nós temos essa transcondutância, que é a inclinação dessa curva, tá? Então, basicamente, nesse ponto, nós operamos como uma reta de inclinação GM, tá? Então, qual é o GM aqui? O meu GM aqui vai ser a inclinação naquele ponto. Então, o meu GM vai ser igual a deriva de ID, del ID, del VGS. VGS. Del ID, del VGS, tá? Del ID, del VGS. Como que nós podemos achar a nossa inclinação aqui, GM? Del ID, del VGS é a derivada dessa função com relação a VGS. Aqui, se eu fizer uma transformação de variáveis e transformar VGS menos VT em Y, basicamente a derivada de Y vai ser igual à derivada de VGS, então basicamente esse VT não desempenha nada. Então eu vejo derivada de uma função constante vezes x ao quadrado. Cai o 2, cancela com esse 2. A equação de GM agora, então, nós vamos ter que a transcondutância GM vai ser igual a μN, capacitância do óxido, W sobre L, sem o 2, agora VGS menos VT, sem o quadrado. Basicamente, essa é a nossa fórmula.
Como que nós decoramos essa fórmula? Corta esse 2 com esse 2. Pega a corrente D, corta esse 2 com esse 2, dá a transcondutância GM, que vai ser muito importante, nós vamos ver o porquê lá na frente. Essa é a fórmula da transcondutância GM. Só que essa transcondutância só está em termos da nossa tensão VGS. Só que a transcondutância também depende da minha corrente ID. Como que eu poderia expressar minha transcondutância em termos da corrente ID? Ora, basicamente a minha corrente ID, ela está nesse VGS, esse VG é igualzinho, só que esse VGS menos VT não está ao quadrado. O que seria VGS menos VT sem o quadrado? Sem o quadrado, eu basicamente passo todo mundo para lá e jogo esse quadrado para lá, então vai ficar 2IDL, tá? Raiz quadrada de 2IDL dividido por μN, capacitância do óxido, vezes W, só. Tá? Isso é VGS menos VT. Tá? VGS menos VT, se eu plugar isso aqui nessa equação no lugar de VGS menos VT, eu tenho que multiplicar por esse termo aqui, μNC óxido W sobre L, que vai entrar aqui na minha raiz quadrada ao quadrado. O termo ele entra na raiz quadrada elevado ao quadrado. Então aqui vai ser μN, vou ter aqui um μN ao quadrado, capacitância do óxido ao quadrado, W ao quadrado e L ao quadrado. Esse quadrado do L corta com esse L, basicamente esse W corta com esse quadrado, esse capacitância do óxido corta com o quadrado, μN corta com o quadrado do μN. A transcondutância em termos da minha corrente ID, como que vai ficar a fórmula aqui? Transcondutância GM vai ser igual a raiz quadrada de μN, 2μN, desculpa, raiz quadrada de 2μN, capacitância do óxido, W sobre L. No lugar de VGS menos VT, eu tenho ID. Basicamente, para decorar essa fórmula, nós podemos fazer. Qual que é a fórmula da transcondutância? A fórmula da transcondutância aqui, em termos de VGS, é a equação da corrente de Deno, corta esse 2 com esse 2. Acabou. Mas eu quero em função da corrente de Deno. A fórmula da transcondutância em função da corrente de Deno. Pega a equação da minha corrente de Deno, coloca a raiz quadrada, tira esse 2 e faz esse 2 cair para cá. No lugar da tensão eu ponho corrente. Então, faz o 2 cair para lá, 2μN C do óxido, W sobre L, vezes a corrente de Deno. Forma para a nossa transcondutância. Nós vemos aqui que a transcondutância pode ser função de VGS, mas também é função da corrente de Deno e D. Como nós podemos ver a nossa transcondutância GM? Condutância é quando eu conduzo corrente por uma tensão aplicada, e a nossa transcondutância ela é trans porque eu tenho basicamente que a corrente entre dois terminais ela está relacionada com a condutância entre outros dois terminais. Como é de dois terminais para outros dois terminais, é transcondutância. Então, a nossa transcondutância é a força do transistor. A força do transistor de manipular a corrente de dreno com a tensão VGS. Qual que é o terminal de controle que eu tenho? VGS. Então, meu VGS, nesse caso é VGS, o meu terminal de controle, ele controla o quê? A corrente de dreno. A força que o meu transistor tem para manipular a minha corrente de dreno ID através da tensão VGS aplicada, basicamente é GM. Quanto maior GM, mais força eu tenho para manipular uma grande corrente dada uma tensão baixa aplicada. Então, quanto mais íngreme aqui, mais sensível é a minha mudança de corrente com a minha mudança de VGS. Tá? Então, essa é a transcondutância, a força do meu transistor. Nós temos coisas interessantes a se analisar. Corrente de dreno, μN, capacitância do óxido sobre 2, W sobre L, VGS menos VT. No pensamento, nós temos a nossa transcondutância, que basicamente a nossa transcondutância aqui vai ser o quê? Corta esse 2 com esse 2, μN, C do óxido, W sobre L, VGS menos VT. VGS menos VT, essa é a nossa fórmula da transcondutância. Outra fórmula, a fórmula da raiz quadrada. Na fórmula da raiz quadrada eu quero expressar a transcondutância em termos da corrente de dreno. Basicamente esse 2 não existe e esse 2 cai para cá, tudo na raiz quadrada. Basicamente o 2 de lá não existe e esse 2 elevado cai para cá. Então 2μN, capacitância do óxido, W sobre L,
no lugar de tensão, corrente ID, tá? O que é interessante nós notarmos? Olha, aqui na corrente de dreno eu tenho alguns parâmetros. O que é μN, Cox, W, L? Bom, o que é isso? O que é tudo isso? Quando nós desenhamos lá o nosso transistor, quando nós desenhamos o nosso transistor, ele tinha algumas coisas interessantes, como por exemplo a largura dele e a largura do canal e o comprimento do canal. Então, basicamente, o transistor feito 3D, ele é basicamente assim, em que nós temos aqui uma vista em perspectiva, uma vista 3D, nosso transistor. Basicamente eu tenho aqui o meu dreno, a minha fonte. Ok, então basicamente W é essa distância aqui, tá? Em 3D aqui do meu transistor. E L é o comprimento do canal. L, comprimento do canal. μN, a mobilidade dos elétrons, tá? μN, mobilidade dos elétrons. Cox, capacitância do óxido aqui. Cox é a capacitância que eu tenho aqui desse material. Cox, capacitância por área. O que nós fazemos? Quando nós produzimos o layout de um circuito, nós projetamos um circuito eletrônico, fazemos o esquemático dele. Ele tem que ser assim, assim, assim. O circuito, o diagrama esquemático não é o que você vai printar lá para fazer o seu dispositivo, o seu circuito de fato, quando você vai produzir o circuito. Para produzir o circuito você precisa do layout. Layout do circuito é como o circuito vai aparecer ali na realidade. Não a descrição de simbólica dele, mas como ele realmente vai aparecer ali fisicamente. Como o meu circuito vai realmente aparecer fisicamente é o meu layout. Esse é o meu dispositivo tridimensionalmente. Então eu tenho uma visão dele aqui. Se eu tenho uma visão dele por cima, basicamente o meu dispositivo ali visto por cima, ele vai ser basicamente assim, em que eu vou ter aqui, normalmente atravessa aqui atravessa aqui a nossa porta, o nosso G. Então aqui é a minha porta G, aqui é o dreno, aqui é a fonte, tá? Basicamente assim. Tem um motivo para a porta aqui atravessar, mas isso não importa. Então aqui eu tenho o dreno, a porta e a minha fonte. Basicamente eu vou ter aqui um certo comprimento do canal e a certa largura do canal. W sobre L, então se eu olhar aqui no layout, que é como eu vejo meu circuito por cima, diferente do meu esquemático, no meu layout eu tenho parâmetros de projeto. Tá? Então, basicamente, W e L são parâmetros de projeto no meu transistor. Eu vou escrever aqui. W e L são parâmetros de projeto. Já μN, C do óxido, capacitância do óxido, mobilidade eletrônica do material, parece que são parâmetros mais concernentes ao material. Então, basicamente, esses parâmetros vão ser parâmetros de fabricação. Podemos chamar de parâmetros de fabricação. Parâmetros de fabricação. Então, ora, eu tenho aqui parâmetros de projeto e parâmetros de fabricação, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? W sobre L pode ser projetado. Então, eu projeto um transistor para ter um W de tantos micrômetros ou tantos nanômetros, um L de tanto, e uma razão, muitas das vezes o importante é a razão de W sobre L, uma razão de, não sei, 20, 10, até 100, uma razão de W sobre L. Voltando para a nossa fórmula da transcondutância, o que eu tenho é que a minha transcondutância pode ser projetada para um certo valor. Então, os parâmetros de fabricação eu também posso mudar. Eu posso escolher um certo material aqui para eu colocar aqui
no lugar do óxido que tem uma alta permissividade que vai me dar um alto controle. O meu terminal aqui de controle é o meu VG, o meu VGS. Então, basicamente, a tensão de VGS é com que eu controlo o meu dispositivo. O que me dá o maior controle, por exemplo, se eu aumentar a permissividade do meu óxido, vou melhorar a minha corrente, a minha transcondutância, ela vai ficar maior. Basicamente aqui, por exemplo, o silício, eu vou ter um látice que tem diversos elementos por látice, então diversos átomos. Basicamente, o número desses átomos e o espaçamento pequeno entre eles é o que vai dificultar o elétron de cruzá-los e ele vai colidir muito antes de cruzar com uma certa velocidade. Então, o que acontece é que se eu tivesse um material em que os átomos estivessem mais espaçados, eu aumento a minha mobilidade eletrônica dentro desse meu material. Bom, que átomo que eu poderia usar aqui junto com o silício? Então, basicamente, eu pego o meu material e eu introduzo no látice diversos elementos que dão a mesma estrutura cristalina, mas esses elementos eles têm um látice maior, por exemplo, germânio. Então, eu dopo o meu material, não é dopagem. Eu introduzo átomos que têm a mesma rede cristalina, mas eles deixam o meu látice maior. Basicamente, eu aumento a minha mobilidade. Então, basicamente, eu tenho como usar a mobilidade e o óxido para parametrizar aqui o meu transistor. Então, basicamente, eu tenho como usar a minha mobilidade e o meu óxido, mas eles são basicamente, digamos que eles são fixos. Meus parâmetros de projeto sempre vão ser W sobre L. W sobre L eu vou poder projetar meu transistor para se portar, para funcionar como ele funciona. Tá? Basicamente, se eu aumento a taxa W sobre L, a razão W sobre L, eu vou aumentar minha transcondutância. Isso é legal que vocês entendam também. Se eu aumento também a minha tensão VG ou minha corrente de Deno, se eu aumento a tensão do gate, a tensão VGS e minha corrente de Deno, eu também vou ter uma deriva mais inclinada, meu parâmetro VGS vai ser mais inclinado. Mas eu não posso usar qualquer tensão de Deno, qualquer tensão VGS, qualquer corrente de Deno. Eu tenho um limite, então basicamente quando eu aumento o meu VGM, eu tenho um compromisso entre quanto eu aumento o tamanho do meu transistor e quanto eu posso aumentar minha corrente ID e minha tensão VGS. Então, basicamente, eu tenho meios de aumentar MN e aumentar COX. Não são tão fáceis quanto um parâmetro de projeto, que é basicamente do layout do meu circuito, como vai se mostrar ali o tamanho do meu transistor. Tá? Outra coisa interessante que nós temos aqui, basicamente, nós temos uma resistência RO. Nós temos uma resistência RO. Se nós olharmos na nossa resistência RO, sempre para praticamente qualquer transistor, ela vai ser VA sobre a corrente que atravessa o transistor, no nosso caso ID. Mas essa é a forma para resistência de saída, quanto maior, melhor. Nós vamos ver lá para frente o porquê. Mas queremos uma alta resistência de saída, pelo menos para maioria dos casos, mas o nosso VA ele é função de alguma coisa. Eu tenho uma equação, uma função de VA. VA ele vai ser, VA é definido isso, em qualquer lugar vai ser isso. É corrente que atravessa o transistor ID por del ID del VDS. Essa é a definição de VA, mas nós temos uma equação que nós achamos para o nosso VA, que basicamente vai ser que VA é igual a L efetivo vezes dXD dVDS a menos 1. Esse é um parâmetro é um parâmetro dado pelo transistor e L efetivo ou simplesmente aproximado por L. Se eu aumento meu L, eu aumento minha tensão early, o que é ótimo porque se eu jogo a tensão early para lá, as retas da curva começam a curva na região do diodo começa a ficar bem retilínea, eu tenho um alto RO, o que é muito bom. Só que isso contrasta com o GM. Eu não posso fazer o L do tamanho que eu quiser, porque vai cair aqui no meu GM. Então eu tenho uma alta resistência RO, mais um baixo GM. Vocês vão ver lá na frente que o que nós temos no nosso ganho, não precisa guardar essa equação, mas o nosso ganho de tensão do nosso amplificador, nosso ganho dos nossos amplificadores normalmente vai ser dependente de GM vezes RO. Esse é o ganho basicamente intrínseco que nós temos no nosso amplificador, não precisa guardar, mas ele depende de GM e de VO. Nós queremos o máximo de ganho de tensão possível, nós vamos depois discutir, mas o nosso GM nós queremos grande, nosso RO nós queremos grande. Podemos fazer qualquer W sobre L? Não, tem uma certa relação entre aqui o meu RO, que aumenta com o meu aumento de L, mas o meu GM diminui. Tem um compromisso entre os dois. Tá?
Terminamos essa aula, agora nós vamos começar a utilizar o nosso transistor MOSFET em alguns circuitos interessantes.